Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol do Entre Atos e hoje a gente está aqui com o Caio. Boa noite, Caio, tudo bom? Oi, tudo bem, Carol? Com você? Tudo em ordem. O Caio, ele é estudante de arte e teatro, certo? Isso. E ele tá com um projeto super bacana que ele vai contar um pouquinho mais pra gente, que eu acho que ele consegue explicar bem melhor que eu sobre isso. Você quer começar contando então um pouquinho sobre o projeto, o que que você faz, como é que surgiu essa ideia? Tá, sim, pode ser. Então, eu faço licenciatura em arte e teatro lá na Unesp, aqui na Barra Funda, né? E eu acho que tudo começou mesmo no meu terceiro ano, quando eu fiz a matéria de encenação. Então, até então eu só tinha me interessado assim por ser ator mesmo. E aí eu comecei na matéria de encenação, a proposta era que a gente dirigisse alguma coisa. E aí eu, megalomaníaco que sou, escolhi um musical para dirigir. E gostei, porque a linguagem do musical me interessa muito. Posso falar mais disso depois. Mas aí eu dirigi o meu primeiro musical nessa encenação. E aí, como eu já era terceiro ano, eu já estava começando a pensar no TCC, eu falei, por que não fazer uma encenação no meu TCC? Né? Eu acho que a universidade ela oferece espaço para ensaio, para fazer a própria peça, né? Uma série de coisas que me ajudariam. E aí eu pensei, beleza, vou fazer minha encenação e depois vou ligar isso no TCC. E aí, quando eu estava para escolher tema, eu perguntei para o meu antigo orientador, o Abel Rocha, que é maestro, foi mestre municipal e tal, que ele achava. E ele foi me encaminhando para uma pesquisa histórica e tal. Só que aí eu mudei rumo, né? A gente faz isso sempre. E decidi que eu queria investigar a interpretação no teatro musical, para o meu TCC. Comecei a buscar textos, né? Textos Broadway, Off-Broadway, alguma coisa que já tivesse sido escrita e que eu achasse que pudesse ser montada, né? Nesse ambiente universitário e tal. E eu me deparei com o 25º concurso de soletrar, que é o título atual. Mas aí, como unir essa vontade de encenar essa peça com a vontade de investigar a interpretação do teatro musical? Aí eu tive a ideia que foi pesquisar uma série de metodologias de interpretação, aplicar num grupo e depois montar a peça, analisando o que esse processo anterior, como ele surtiria efeito nesse grupo, né? Escolhi um grupo de pessoas junto com o diretor musical, o Caio Guimarães, eu escolhi algumas pessoas que eu já tinha trabalhado, outras que ele já tinha trabalhado e eu ainda não conhecia, e aí a gente montou esse grupo. Então, foi dessa forma que surgiu, assim, nessa vontade de pesquisar a interpretação. Eu acho que é importante falar também que as metodologias escolhidas, não sei se interessa, mas foram Stanislavski, campo de visão, que é uma técnica da Companhia Elevador de Teatro Panorâmico, aqui de São Paulo. Escolhi jogos teatrais de Viola Spolin e um pouco de técnica de palhaço. Tá. Aí eu fiz com um grupo e depois comecei o trabalho com o texto, sempre relembrando conceitos dessas pessoas, né? E qual que é a sua expectativa? Como é que você acha que isso vai afetar a performance final desse seu grupo? Eu acho que a partir do momento em que se pensa na interpretação para o teatro musical, isso já vai trazendo a eles outras referências, né? Eles vão buscando. Os exercícios que eu dei eram específicos. Então, por exemplo, Viola Spolin tinha lá descrito um exercício que você tinha que desenhar uma parte, desenhar o seu nome ou qualquer palavra, não lembro direito, com a parte do seu corpo. E tem um personagem no 25º que é como se a parte dominante para ele fosse o pé dele.
Então, por exemplo, quando eu apliquei esse exercício para esse grupo, eu já fui indicando para essa pessoa, né? Falei, olha, já vai trabalhando com o seu pé, tal. E aí, nesse campo, nesse laboratório mesmo, ele foi explorando mais o pé do que as outras partes. Aí, quando a gente fez a cena do pé, esse domínio sobre o movimento já estava muito mais fluido, né? Foi muito mais fácil trabalhar com ele. Isso em vários casos. São crianças, né, no texto original. Então, eu já vim trazendo isso durante os exercícios também, como seria interpretar uma criança, né, nos exercícios, no corpo dos atores. Foi bem bacana, assim, o processo que eu tive com eles. E você acha que falta um pouco disso? Você, assim, vendo as montagens que tem hoje aqui em São Paulo, desde as maiores, que todo mundo conhece, até as mais desconhecidas, você acha que falta um pouco desse trabalho do coletivo da linguagem que você está aí aplicando? Com certeza. Olha, Carol, com certeza. Eu vendo as montagens, eu percebo que a parte da interpretação, ela normalmente é precarizada. Não quero ser generalista, mas acabo sendo, né? Claro, existem grupos, existem pessoas que pensam pelo viés da interpretação. Mas como o teatro musical tem esse lado que é mercadológico e é muito forte, normalmente, ao meu ver, essa parte da performance de ator, de atriz, fica precarizada. E a gente vem vendo, não sei se tá... A gente vê vários grupos que tentam lutar, né? Tentam ir contra essa maré. Acho que o Núcleo Experimental faz um trabalho muito legal, que é um pouco, né? Pega esse trabalho de interpretação na raiz mesmo, assim, e segue. Então, eu acho que o musical no Brasil, como é feito, é muito novo. Né? Acho que desde 2000 óbvio, o musical é feito há muito tempo, mas nesse modelo de trazer grandes produções e tal, produções já existentes, a partir dos anos 90, 2000, né? Então, acho que a gente ainda tem muito a descobrir. E eu acho que o meu trabalho vem nesse sentido, de contribuir com esse aumento da preocupação com o teatro dentro das produções de musical. Você falou desse crescimento que teve desde 2000, que isso veio, querendo ou não, a gente percebe muito por conta dos Miseráveis, da primeira montagem. Você acha que esse crescimento, ele trouxe muito mais gente para conhecer o teatro musical, mas isso facilitou para vocês que trabalham na área inserir novas produções e produções menores, ou ele acabou monopolizando um pouco para as grandes produtoras o espaço? Eu com certeza abriu, né? Porque a partir do momento que você fala mais de uma linguagem, eu acho que ela é mais discutida, essa repercussão, ela acontece. Mas a gente não pode negar que existe um monopólio das grandes produções. Por quê? O produto do musical, como a gente está falando, que é muito ligado à questão mercadológica, ele exige ele tem uma necessidade financeira muito grande. E, felizmente ou infelizmente, aqui no Brasil, o teatro vive de leis de incentivo, né? Isso também é uma coisa que, ao meu ver, a gente está mudando. Né? A gente está buscando outras formas de se produzir, porque o mercado está fazendo com que a gente procure isso. Mas, ainda assim, a gente vê... os musicais, eles só têm a produção que tem por causa das leis de incentivo, né? A Lei Rouanet, acho que a maior parte arrecadada vai para os musicais, né? Que digo de quantias exorbitantes e tal. Você falou dessa questão de arrecadação, vocês estão fazendo uma coisa um pouco diferente, vocês estão com um projeto de financiamento coletivo, crowdfunding, né? Por que vocês optaram por isso? A economia colaborativa é uma questão que está crescendo muito em todos os ramos, mas por que você acabou optando por ir por esse lado para fazer o projeto do 25º? Sim. Eu acho que eu optei porque a nossa demanda financeira não é muito grande.
né? A gente vê em musicais milhões ouvidos, né? Muito dinheiro. E a gente só quando o projeto apareceu, a gente falou, bom, a gente precisa de dinheiro para uma cenografia que ela é mínima. As minhas pretensões nunca foram grandiloquentes quanto à cenografia. Então, a cenografia, um microfone que vem da minha experiência com a encenação, porque quando eu fiz a encenação do terceiro ano, um microfone que falhava, um sistema de sonorização ruim me prejudicou, prejudica. Infelizmente, a linguagem do musical, ela se utiliza dessa tecnologia. Né? Então, a cenografia, um microfone e alguma verba para a gente cuidar dos figurinos, porque como é uma peça muito contemporânea, os figurinos, né, a gente pode adaptar uma roupa que a gente usa, alguma coisa assim. Então, por isso eu optei o financiamento coletivo, porque não era uma verba muito grande e eu acredito ser possível conseguir a nossa que eu digo do elenco, da equipe criativa e tal, rede de amigos e pessoas que a gente conhece. E o pessoal está se envolvendo, né? Quer fazer parte, assim. Eu vejo por mim, por exemplo, eu adoro teatro musical, mas eu não consigo me envolver nessa parte mais de cantar, atuar. Então, é a forma que as pessoas que vêm de fora e que querem se envolver, conseguem se envolver. Então, é muito legal desse ponto também, né? Foi muito bacana que várias pessoas que eu não falava faz algum tempo, né, que eu conheci em cursos de musicais, cursos livres, cursos de férias, que vieram doar ou comentar, se interessaram pelo projeto. Então, como você falou, de alguma forma a gente reconectou pessoas que gostariam de estar participando de alguma forma e não conseguiam. Inclusive um professor de canto meu, assim, que me deu aula. Ele veio comentar comigo, colaborou com o projeto, foi bem legal, assim. E só voltando um pouquinho, você comentou da questão da cenografia, a gente está muito acostumado com essas grandes produções que usam uma cenografia super trabalhada, mas quando a gente teve Ranch, no fim do ano passado, tá para voltar agora até, mas a gente, acho que o público principalmente pode perceber que dá para fazer um projeto super legal com pouco de cenografia, que não é o que mais importa. Exato. Então, essa proposta que você está trazendo aí também é muito bacana, que você está reforçando um pouco isso, né? Que colocando os atores no principal, né? A ideia é exatamente essa. Eu sou muito grato, assim, porque lá no Instituto a gente tem os cursos de teatro, música e artes visuais. E eu pude encontrar pessoas que têm essa vontade, assim como eu, de fazer a coisa acontecer. Então, por exemplo, eu encontrei uma moça, a Luísa Almeida, uma moça, né, uma estudante lá, que ela entrou na Fábrica, se não me engano, no ano passado, Fábrica de Óperas do projeto. E ela super afim de fazer, assim, ela comprando a ideia e falando, nossa, eu quero... eu quero fazer, e ela transforma tudo, ela transforma lixo em luxo, assim, sabe? Ela tá conseguindo, com uma verba pequenérrima, fazer uma cenografia, assim, bem acabada, né? Bem pensada, bem ligada ao conceito visual do espetáculo. Então, eu acho que é isso que você falou. No Brasil está acontecendo esse movimento de se produzir, de fazer, de colocar outras coisas em primeiro plano. Né? E qual que você vê como diretor, produtor, gerenciador de um projeto, a maior dificuldade hoje para essas produções, além dessa questão financeira? Não sei se entendi. Como... Assim, você, como pessoa que está entrando no mercado com um espetáculo, quais são as dificuldades que você vê para você conseguir colocar o seu espetáculo sem ser só o dinheiro? O dinheiro, claro. Eu acho que
É, visibilidade talvez seja, porque hoje em dia a informação, eu posso perceber com o 25º, a informação ela corre muito fácil, né? Uma coisa que eu publico na minha página do Facebook, de repente, ou ela some, ninguém vê e essa informação desapareceu, ou ela foi para muitos lugares e eu não tenho controle sobre, né, o rumo que ela tomou. Então, conseguir com que o meu projeto seja visto por pessoas, seja... É muito difícil falar isso, mas seja qualificado, né? Que as pessoas olhem e falem, nossa, que bacana o que esse menino está fazendo, que bacana esse esforço, essa união de pessoas para fazer o negócio acontecer. Com que isso tenha credibilidade. Isso com certeza é um desafio. É tão qualificada quanto Exato, as megaproduções, né? que a gente acaba, mas muita gente O costuma público do ter musical, esse preconceito, não é nem preconceito, é preconceito que você mesmo, né? precisa ter uma verba enorme para fazer uma coisa muito boa. Exato. Então, eu acho que essa questão de qualificar realmente, então... Sim, eu vejo muito isso. Eu falei de visibilidade, mas acho que está um pouco mais aí, né? Na qualificação, nessa coisa de ver como um produto de qualidade mesmo. Eu fui redundante, né? E para quem não conhece, qual que é a história um pouquinho do 25º? O que você pode contar aí pra gente? Sim. Bom, o 25º concurso de soletrar, ele é a história de 6 crianças, né, que vão para esse concurso e eles vêm de diferentes lugares dos Estados Unidos, né, para vencer a competição. E aí, quando você se depara, você fala, nossa, parece meio besta, mas não, porque você vê que cada criança é uma alegoria de uma condição humana, assim. Então, o concurso de soletrar, ele é uma coisa que une todas aquelas crianças, que elas têm outros problemas. Então, tem a menina que os pais dela são ausentes, tem a menina que ela espera que ela seja melhor em tudo. Tem o menino que os pais também não ligam muito, mas pior ainda, eles subjugam a criança. Então, eu acho que é um espelho dessa condição humana, né? É muito bacana porque o William Finn, que ele é o compositor, até então, até o 25º, ele só tinha feito musicais que se relacionavam de alguma forma com a pessoa dele. Né? E o 25º vem nessa quebra de falar sobre outras coisas. Então, é muito bacana, assim. E não só crianças, né? São 6 crianças e 3 adultos. Tem a host, a apresentadora, isso. A apresentadora é uma dupla de apresentadores, né? E o cara que ele é chamado conselheiro do bem-estar. Então, é super irônico, porque é um ex-presidiário que ele é chamado para confortar as pessoas. Então, só essa imagem já é uma oposição de coisas. E é um texto inédito que está vindo para cá, né? Vocês fizeram todo esse processo de tradução, adaptação das letras. Como é que foi isso? Porque não é fácil você fazer as versões das músicas. Como é que foi esse processo? Você pode falar disso? Claro, nossa, com todo prazer, porque eu tenho um interesse em especial nessa coisa de tradução, adaptação, versão do texto. E eu me reuni no começo do ano com a Fernanda Brito, que ela trabalhou comigo na última produção que a gente fez, ainda no curso do SESI, no técnico. A gente ajudou nas versões da nossa montagem de formatura. E aí eu descobri nela uma dupla de versões, assim. Assim como existe, sei lá, Bia Catadini e Luciano Andrei, eu descobri na Fernanda uma pessoa que eu trabalhava bem, numa coisa que eu gostava. Então eu me juntei com ela no começo do ano e aí a gente começou a trabalhar nesse texto. A gente fazia vários encontros na casa dela, na minha casa e tal, para trabalhar nessa versão. E eu acabei pedindo para um amigo meu, o Gabriel,
para ele ajudar na tradução do texto, porque esse texto tem um humor muito ácido. E o Gabriel entende muito, assim, ele como pessoa tem um humor muito ácido e ele saca muito bem essa transição para a nossa língua e tal. E aí ele traduziu o texto, a gente foi fazendo a versão das músicas. Uhum. É muito bacana que versionar, eu sempre falo isso para os meus atores, porque eu acho que é super importante. É um trabalho de você entender a sua língua, as especificidades da sua língua, da língua nativa do texto e até que ponto você pode trazer uma piada, trazer uma coisa junto com o trabalho musical. Uhum. Porque aquele texto foi escrito em cima de uma partitura, em cima de uma série de coisas que o compositor e o letrista pensou. No caso, é a mesma pessoa, né? O William Finn. Mas então, tudo isso tem que ser milimetricamente pensado. E eu acho que uma das coisas bacanas é que eu gosto de manter essa versão viva. Uhum. Então, durante os ensaios, isso foi se modificando. Né? Quando a gente começou os ensaios musicais, já apareceram outras sugestões. Uhum. E eu fiz questão de que a equipe inteira estivesse aberta, tanto eu quanto a Fernanda, quanto o diretor musical, os atores, para manter essa coisa viva. Uhum. Né? Você falou um pouquinho dessa coisa de o texto ser feito em cima de, assim, de uma composição, várias... Uhum. Muitas vezes esse texto é feito em cima da cultura americana. Então, são as piadas, como é um texto que se passa nos Estados Unidos, Sim. eles são piadas que fazem sentido para os americanos, mas que a gente, traduzindo ou fazendo uma versão aqui, não fariam tanto sentido. Como é que é esse trabalho de você inserir uma coisa inédita no texto para trazer um pouco mais para a nossa cultura brasileira? Sim. Foi uma opção, né, desde o começo, a gente manter que a peça acontecesse lá. Tá. Né? Porque eu acho que a gente poderia ter escolhido trazer para o Brasil e aí alterar nomes, alterar várias coisas, mas a gente tentou ao máximo manter essa integridade, mas ao mesmo tempo identificando essas coisas que você falou, que são muito específicas, e na medida do possível alterando. Uhum. Então, por exemplo, um juramento à bandeira, que é super característico dos Estados Unidos, a gente tirou e substituiu por uma outra coisa, né? Pensando, qual é, dentro do texto, qual é a importância desse juramento à bandeira? Ele faz tal piada, uma piada irônica. Então, o que de piada irônica a gente pode colocar para substituir, né? E fazer sentido. A gente também tentou trazer umas referências de movimento mais brasileiras, né? Então, em coreografias, trazer coisas que a gente vê atualmente. Então, sei lá, um movimento que é muito conhecido da Anitta, alguma coisa assim. Que aí acaba aproximando do público também, né? Com esse objetivo mesmo. Muito bacana. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que você acha que a gente deixou de comentar aqui? Acho que não, viu? Não sei, alguma curiosidade que você queira saber além desse? A gente falou de versão, a gente falou... eu acho que é bacana mencionar que o projeto ele faz parte do 10º Festival Fábrica de Óperas. Tá. Porque é um projeto da faculdade, do professor Abel Rocha, que exatamente trabalha com... Ele começou numa matéria que ele fazia com cantores. E aí, o objetivo dele era trazer uma teatralidade para o corpo desses cantores. E quando eu entrei com esse lado do teatro, dentro da matéria dele. Então, eu comecei fazendo preparação corporal e depois encenando mesmo, dirigindo as óperas dele. E eu acho que tem... dentro da faculdade é bastante importante falar que esse trabalho... faz parte dessa investigação da mistura das linguagens da música com o teatro. Né? Acho que é importante. Muito bacana. Quer convidar o pessoal para doar, para ir assistir quando estrear? Pode ser. Fica à vontade, aí a gente está aqui para isso. Tá. Então,
eu convido vocês para ajudar a gente na campanha do 25º concurso de Soletrar, que está com o link no Catarse. Eu quero que vocês conheçam o projeto, qualquer ajuda é bem-vinda, mas o mais importante é fomentar a pesquisa de teatro musical aqui no Brasil. Obrigada, Caio. É Obrigada mesmo por tudo, por ter vindo aqui, por conversar com a gente, por divulgar esse projeto super diferente, super bacana que vocês estão trabalhando aí. Todas as lições. Vamos sim, né, gente? Obrigada mesmo. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Obrigado. E Entre Atos fica por aqui hoje. Até a próxima.